O professor Elisaldo Carlini, ele é professor de pós-graduação de psicofarmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É diretor do CEBRID, pesquisa cannabis há 50 anos. Há 20 anos, ele organizou o primeiro simpósio internacional de cannabis medicinal. E, ao longo desses 20 anos, aconteceram 4 simpósios ao todo, todos organizados pelo professor. Os primeiros trabalhos mundiais sobre o efeito antiepilético de canabidiol foram organizados pelo grupo do professor Carlini. Então, professor, vou lhe passar a palavra. Boa tarde para todos os presentes. Chamo a atenção de vocês é que a Universidade de Washington, ela programou e executou um curso para médicos de como receitar adequadamente a maconha. Então, é um curso feito através de ensino à distância, que poderia ser feito, e que ele demora cerca de 2 ou 3 horas, eu preciso ver o tempo exatamente, que eu não sei ainda, mas que pode ser utilizado para as pessoas que têm a profissão médica, eu não sei se dá outras profissões eles e possam receitar. Eu estou dizendo isso porque eu vi o filme que a minha filha Bia mandou para a gente, e eu fiquei muito entusiasmado. Isso é a coisa que tem que ser feita. O uso adequado de um medicamento que tem que ter os cuidados adequados e não proibir o medicamento. Então, este filme, a Universidade de Washington nos deu plena liberdade para traduzir o filme para o português. O próximo slide é quando é que começou a haver a proibição do uso médico da maconha. E publicaram isto em alguns anos atrás, 2009, eu acho. Bom, e está escrito lá, eu copiei ipsis litis. Deixa eu só virar mais para o cima. E o representante, assim fica melhor. E o representante brasileiro, doutor Pernambuco, descreveu a maconha como mais perigosa do que o ópio. Tem até o volume oficial da Liga das Nações, onde foi feita essa reunião com 40 e tantos países, na página 297, que ele diz que a maconha é mais perigosa do que o representante do Brasil na Liga das Nações em 1924. Ora, isso não é verdade, isso não corresponde à realidade, mas esse representante do Brasil falou isso internacionalmente. Ele foi apoiado por um outro governo, o governo do Egito. E esses dois conseguiram mudar completamente a opinião de todos os representantes do governo foram lá para discutir o ópio e não discutir a maconha. Então a maconha ficou condenada, né, por causa dessas duas pessoas que convencem um auditório, uma mesa, um grupo que não estava preparado para discutir a maconha e sim o ópio. E aí, então, isso todo mundo concordou, todo mundo ficou lá meio sem saber como proceder, porque eles não estavam... Foi invadida a ata, quer dizer, então, não a ata, mas a programação da reunião. E está aqui, então, que no Brasil é endêmico e usada como... Então, essa é a razão da proibição da maconha, feito por um brasileiro internacionalmente. Dá para ver. O próximo slide, por favor. Havia uma outra pessoa também muito importante, Anslinger. Anslinger foi, acho que já ouviram falar dessa pessoa, foi o chefe do Serviço de Controle de Drogas nos Estados Unidos. E ele foi extremamente severo na década antes de 1950, ele foi extremamente severo em coibir até as últimas consequências a maconha, e acusar a maconha de ser uma droga especialmente perigosa, baseado naquela convenção que saiu pelas Ligas das Nações. E é interessante porque o Anslinger tinha um interesse, ele tinha um conflito de interesse. O conflito de interesse dele é que ele era um dos sócios de uma fábrica nos Estados Unidos de produção de fibras sintéticas. Até então, as fibras para produzir tecidos ou material mais grosso, por exemplo, mais resistente, era feita a custa ou do algodão, ou outras plantas, ou da maconha. As fibras da maconha sempre foram muito bem consideradas como material de alta resistência e economicamente muito valioso. Então. E ele, como era sócio da fábrica de fibra sintética, sentindo que a maconha não deixava
a fibra sintética entrar, ele começa uma campanha extremamente vigorosa contra a maconha. E diaboliza, sataniza a maconha. Então, basicamente, quando nós falamos de proibição, é bom que a gente saiba disto. Não é por causa de eventuais efeitos tóxicos da maconha, que inclusive exagerou-se tremendamente. Então, na realidade, foi devido a isso que, em 1961, a ONU publica a sua Convenção sobre Drogas Narcóticas, e o próximo slide. Próximo. E a maconha está colocada nessa Convenção, no 1961, em duas listas, a lista 1 e a lista 4. A lista 1 é dizendo que a cannabis poderia ser utilizada para pesquisas médicas, não para utilidade médica, terapêutica, e a lista 4 coloca a maconha entre as mais odiosas das drogas. Propriedades particularmente perigosas de uma droga, maconha, junto com a heroína, que é um dos maiores absurdos que eu já vi do ponto de vista da psicofarmacologia. Maconha não pode ser classificada junto e nem tem o mesmo poder que a heroína de induzir dependência, mas nem de longe, né, para ver. Então, na realidade, nós começamos a ver que o uso medicinal da maconha ele sofre muito de coisas dessa ordem que são ideológicas, tem muito pouco de haver consciência. O próximo slide, por favor. Bom, eu quero dizer que os cientistas brasileiros, não as sociedades brasileiras, não têm, assim, dormido no ponto. Eu acho que cientistas, como a Escola Paulista de Medicina, o CEBRID, a psiquiatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, curso de neurociências do Estado de Arte Ribeiro e Reinaldo Tomás, todos esses grupos trabalharam e vêm trabalhando no sentido de dar à maconha, aqui no nosso meio, uma conotação mais científica do que aquela conotação de guerra às drogas, aquela conotação de pedagogia do terror. Então, próximo slide, por favor. Aí acontece o primeiro fato, eu vou começar a dizer o que o CEBRID e eu dirigi, nós fizemos ao longo dos tempos na tentativa de mudar o conceito. E com certeza as outras universidades também tiveram uma participação importante, né, nessa briga. Em 1992, é um documento oficial do governo americano, eles aprovam o uso medicinal do delta-9 tetradenol, que é o princípio ativo da maconha. Então, isso ficou aprovado pelo governo americano. E o governo americano, a partir daí, em 1992, hein, pôde começar a comercializar o princípio ativo, próximo slide, por favor, que é o marinol, que tem lá o nome de dronominol, para uso médico. Então, isso é velhíssimo, não é uma coisa de novo que nós estamos brigando agora para ter esse direito. 1992, nos Estados Unidos. O dronominol, né, foi utilizado atualmente, melhora o apetite, e ele foi também, e aí tem um uso que foi o mais comum, mais importante, que é o uso para náusea e vômito induzido pela quimioterapia do câncer. O Conselho Federal de Medicina também aprova o uso medicinal do canabidiol com a Associação Americana de Psiquiatria. Em um voto unânime, a Assembleia da Associação Psiquiátrica Americana aprovou uma forte declaração dando suporte para medidas legais de proteção para pacientes usando a maconha medicinal por recomendação médica. Olha, a ONU, em 2009, aprovou o uso da maconha, o cultivo da maconha para fins medicinais. Então, isso já está aprovado, a ONU reconheceu isso, e o Brasil, que tem a lei, né, que proíbe, poderia seguir a ONU. Agora a ONU já permite. Maconha você pode produzir aqui no Brasil para fins medicinais, e também você pode produzir também medicamentos para fins medicinais. E aí é uma das coisas misteriosas do Brasil. Nesse último simpósio da Nova, nós descobrimos uma coisa: o Brasil já tem a lei federal, e o decreto que regulamenta a lei, permitindo claramente que nós não precisamos mais de estar com essa briga toda para abrir uma produção de maconha medicinal aqui no Brasil. Próximo slide, que é o penúltimo. Isso é uma surpresa, né? Próximo slide, por favor. Está aqui. Lei 11.343 de 2006. E o decreto 5.912 de 2006. Permitindo, né, ao Ministério da Saúde autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais que possam ser extraídos
ou produzidas, pode ser extraídas ou produzidas drogas. Então, nós temos as leis federais já claras, estão montadas. Né? E eu não sei por que nós estamos discutindo ainda, que aquele senhor vem falar comigo, como é que ele podia comprar uma terra para plantar maconha, que você teria que ter licença.